Estou lendo o dicionário Vini, começando da letra R. Dicionário Vini. R, rasgar. No hebraico essa palavra é cara. Cara, né? Quando fala cara, né? Significa rasgar. Rasgar, arrancar. Esta palavra é comum no hebraico antigo e moderno. Usado umas 63 vezes no Antigo Testamento hebraico, é encontrado pela primeira vez em Gênesis 37 e 29. Então rasgou as suas vestes. Na expressão rasgar as vestes, cara, é usado 39 vezes. Em geral, tal rasgar de roupas é expressão de pesar, Gênesis 37 e 34. Às vezes a palavra é usada num ato simbólico, como o de Aías, que rasgou uma veste nova em 12 pedaços e os enviou às 12 tribos, como símbolo da iminente divisão de Israel. 1 Reis 11:30. Samuel usou cara de modo figurativo quando disse a Saul: "O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel." 1 Samuel 15:28. Os animais selvagens rasgam ou despedaçam a presa. Oséias 13:5. A outra palavra é rebanho. Rebanho no hebraico é tizor, ou tizon, né? Tizon tem um N. Rebanho, gado miúdo, ovelhas, cabras. Uma palavra semelhante é encontrada no acadiano, aramaico e siríaco e nas tabuinhas de Tel Amarna. No hebraico, tizon manteve seu significado em todas as faces do desenvolvimento do idioma. A palavra aparece 273 vezes no Antigo Testamento hebraico, com sua primeira ocorrência em Gênesis 4:2. A palavra não está limitada a um período da história hebraica ou a qualquer tipo de literatura. O livro de Gênesis, com as narrativas sobre os patriarcas em seu cenário pastoral, tem a maior frequência do uso, aproximadamente 60 vezes. O significado primário de tizon é gado pequeno. Para se distinguir de bacar, manada, a palavra só pode se referir a ovelhas. 1 Samuel 25:2, ou a ovelhas e cabras. Assim, testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Gênesis 30:33. O rebanho era fator econômico importante no Antigo Oriente Próximo. Os animais eram comidos. 1 Samuel 14:32 e Salmo 44:11. Tosqueados para a obtenção de lã, Gênesis 31:19, e ordenhados, Deuteronômio 32:14. Também eram oferecidos como sacrifício, como quando Abel sacrificou um primogênito de suas ovelhas, Gênesis 4:4. No uso metafórico de tizon, a imagem de uma multidão pode se aplicar a pessoas, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades,
Assim as cidades desertas se encherão de famílias, e saberão como o pastor do seu rebanho, o povo de Deus. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo de seu, o povo seu e ovelhas de seu pasto. Salmo 100, versículo 3. E Salmo 23, 79, não, Salmo 23, ponto e vírgula, Salmo 79, 13. E Miqueias 7, 14. Em um período de opressão, o salmista comparou o povo de Deus a ovelhas para o matadouro. Salmos 44, 22. E usou pela libertação, e orou pela libertação, né? E orou pela libertação de Deus. As pessoas sem líder eram comparadas a ovelhas sem pastor. Jeremias viu que os judeus eram desviados por seus pastores ou líderes, Jeremias 50.6. Semelhantemente, Isaías escreveu: todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. A promessa profética diz respeito à bênção renovada de Deus sobre o remanescente das ovelhas. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Jeremias 23:3. Isso sucederá quando o Messias, o renovo de Davi, estabelecer seu reino sobre o povo. Jeremias 23:5. Esta ideia também é expressa por Ezequiel: e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as de apacentar. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Ezequiel 34:23. A Septuaginta dá as seguintes traduções: probaton, ovelhas, e poiminion, rebanho. A palavra rebelar-se no hebraico é mará. Rebelar-se, contender. O significado de rebelar-se está limitado ao idioma hebraico, visto que o significado deste verbo em outros idiomas semíticos difere: irar-se, aramaico, brigar, siríaco, e disputar, árabe. O termo mara, ou mará, ocorre umas 50 vezes no Antigo Testamento, e seu uso está espalhado ao longo do Antigo Testamento. Literatura histórica, profética, poética e legal. Alguns nomes pessoais são compostos parciais do verbo Meraías, rebelde por natureza, Neemias 2:12. E Miriam, de natureza rebelde, se for, na verdade, derivado do verbo. O termo Mara significa oposição a alguém motivado por orgulho. Quando alguém tiver um filho, quanto mais Sarar e rebelde Mará, que não obedecer à voz de seu pai, Deuteronômio 21:18, o sentido aparece mais claramente em Isaías 3:8, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. Mas particularmente a palavra conota uma atitude rebelde contra Deus. Diversas preposições são usadas para indicar o objeto da rebelião. Im et, geralmente traduzidos por contra. Rebeldes fostes contra o Senhor. Contra é in, entre parênteses em. Deuteronômios 9:7. Porquanto ela se rebelou contra et mim. E aqui no caso contra, entre parênteses, et, Jeremias 4:17. O significado primário de mará é desobedecer. Várias passagens o atestam. Visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. 1 Reis 13:21 e 1 Reis 13:26. É o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. O Antigo Testamento declara especificamente que alguém se rebelou contra o Senhor. Em outras ocasiões,
se refere a uma rebelião contra a palavra do Senhor, ou contra a boca, palavra, mandato, dito de Deus. 1 Reis 3, 21, Números 20, 24, Deuteronômios 1, 26, 1 Samuel 12, 14. O intento do hebraico é significar o ato de desabafar a ordem de Deus. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Lamentações 1:18. O verbo mará é fortalecido por uma forma do verbo sarar, teimar. E não fossem como seus pais, geração quanto mais sarar, e rebelde mará, geração que não regeu o seu coração. Salmo 78, 8 e Deuteronômios 21, 18, Jeremias 5, 23. Um indivíduo, Deuteronômios 21, 18, uma nação, Números 20, 24, e uma cidade, Sofonias 3, 1. São descritos como rebeldes. Sofonias compôs uma imagem vívida da natureza do espírito rebelde. Ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve o Senhor, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Sofonias 3:1. A Septuaginta traduz mará por perepicraino, amargar-se, irar-se, provocar, rebelar-se, e por atetel, rejeitar, não reconhecer. Meri, rebelião. Esta palavra ocorre raramente porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. O substantivo merataim significa dupla rebelião. Esta referência à Babilônia geralmente não é traduzida terra de Merataim. Jeremias 50, 21, terra duplamente rebelde. Meri, rebelde. Esta palavra ocorre 23 vezes, principalmente em Ezequiel. Em Ezequiel 2:8, a palavra modifica casa, referindo-se a Israel. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Recompensar é shalom. Recompensar, shalom. Recompensar, estar inteiro, completar, acabar. Termo semítico comum. Este verbo é encontrado no acadiano e no garítico antigos e em todos os períodos do hebraico. A raiz é conhecida para a maioria das pessoas pela palavra shalom, que é a saudação judaica comum. O verbo shalom ocorre pouco mais de 100 vezes na Bíblia hebraica. Em sua primeira ocorrência, no Antigo Testamento, a palavra tem o sentido de pagar ou restituir. Por que pagastes mal por bem? Gênesis 44, 4. Às vezes quer dizer completar ou terminar, por exemplo, terminar o templo. 1 Reis 9, 25. Em Levíticos 24, 18, Shalom descreve compensação por danos, mas quem matar um animal o restituirá, vida por vida. Talvez deva ser observado que os termos árabes, muçulmano e islamismo são derivados do cognato árabe de Shalom e implica submissão a Alá. A palavra reconhecer no hebraico é iahas. Iahas, contar ou reconhecer, de acordo com raça ou família. No aramaico, iahas aparece nos Targums, na tradução da palavra hebraica mispahá, família, e Toledot, genealogia ou gerações. Esta palavra ocorre cerca de 20 vezes no Antigo Testamento. Em 1 Crônicas 5:17, iahas quer dizer contado por genealogias. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá. 1 Crônicas 7:5. Uso semelhante é achado em Esdras 2:62. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, mas não se acharam nelas. A Septuaginta traduz iahas variegadamente. Ogdoe conta. Genealogia a ser considerada. Aritmos, membro deles, pai da sua genealogia.
Paradoxim, membro através da genealogia, Sunodias, reconhecido por genealogia. Iarras, genealogia. Esta palavra aparece na forma infinitiva como substantivo para indicar um registro ou tabela genealógica. E contados nas suas genealogias no exército para a guerra, foi seu número de 26.000 homens. 1 Crônicas 7:40 e Crônicas 31, e 2 Crônicas também 31:18. Outra tradução relativa aos atos de Roboão registrados nas histórias de Semaías, 2 Crônicas 12:15. Quer dizer que os indivíduos foram relacionados numa tabela genealógica. A palavra agora é regar. Regar em hebraico é shaká. Irrigar, regar, dar de beber. Este verbo é encontrado no acadiano e ugarítico antigos, como também no hebraico bíblico e moderno. A palavra ocorre no sentido causativo, enquanto que sua contraparte, muito mais comum, chatá, é usada principalmente na forma ativa simples, beber. Em sua primeira ocorrência no texto bíblico, shaká expressa a ideia de irrigar ou regar. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 2:6. Em vista do pano de fundo mesopotâmico desta passagem, tanto no aspecto linguístico quanto no agrícola, a palavra hebraica para vapor provavelmente deve ser ligada à ideia de um canal ou sistema de irrigação. O clima seco do Oriente Médio torna shaká uma palavra muito importante, visto que expressa o ato de irrigar ou regar as colheitas, Deuteronômio 11:10. Deus rega a terra e faz as plantas crescerem, Salmo 104:13. Figurativamente, ele rega sua vinha, Israel, Isaías 27:3. Uso frequente de shaká é para expressar o ato de dar água a beber aos animais, Gênesis 24:14. Os homens recebem uma variedade de coisas para beber, como água, Gênesis 24:43, vinho, Gênesis 19:32, Amós 2:12, leite, Juízes 4:19, vinagre, Salmo 69:21. Era um símbolo de julgamento divino. Está escrito que Deus dá água venenosa ou água de fel para Israel beber, Jeremias 8:14. Neste tempo de julgamento e lamentação, a Israel não lhe seria dado a beber do copo de consolação, Jeremias 16:7. A pessoa com saúde é alguém cujos ossos literalmente estão regados de tutanos, Jó 21:24. Região montanhosa. Palavra ar. Cordilheira, região montanhosa, montanha, monte. Esta palavra também aparece no garítico, fenício e púnico. O hebraico bíblico a atesta em torno de 558 vezes e em todos os períodos. Em sua primeira ocorrência bíblica, Ar se refere à cordilheira onde a arca de Noé veio descansar, Gênesis 8:4. Na forma singular, a palavra significa cordilheira ou as montanhas de determinada área. E fugiu ele com todo o que tinha, e levantou-se e passou o rio e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade, Gênesis 31:21. Jacó fugia de Labão para as montanhas, onde ele pensava encontrar proteção. Uma extensão adicional deste significado aplica esta palavra a uma área que é sobretudo montanhosa. A palavra enfoca, em geral, o território em vez de enfocar as montanhas em particular. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak. Esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela, Josué 21:11. A palavra é usada para aludir às montanhas particulares. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, Êxodos 31:1. Nesta ocasião, em particular, o monte de Deus se refere a Horebe. Em outro lugar é Jerusalém. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para sua habitação,
e o Senhor habitará nele eternamente. Salmo 68:16. O termo Ar significa habitáveis, situados nas montanhas e ou nos lados das montanhas. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Josué 11:21. Acerca desta consideração, compare Deuteronômio 2:37. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor, nosso Deus. Comparando Josué 1:35 com Josué 19:41, vemos que as montanhas de Eres, são iguais às cidades de Eres e Semes. Na literatura poética do Antigo Testamento, a visão do mundo defendida pelas pessoas daqueles tempos encontra reflexão. Pode-se dizer que os fundamentos dos montes estão fixados nas profundezas da terra, Deuteronômio 32:22, servindo para sustentar a terra como os ferrolhos da terra, Jonas 2:6. Pode-se afirmar que os cumes dos montes alcançam os céus, onde Deus habita, Isaías 24:21. Em Gênesis 11:4, os homens que construíram a torre em Babel pensavam erroneamente que iam alcançar o lugar da habitação de Deus. Embora seja errado concluir que Deus esteja apresentando este entendimento da criação, não obstante, ele o usou para explicar sua palavra aos homens da mesma maneira que usou outras ideias contemporâneas. Visto que as montanhas estavam associadas com a deidade, Isaías 14:13, Deus escolheu fazer grandes revelações nas montanhas, impressionando de forma concreta os recebedores da revelação com a solenidade e autoridade da mensagem, Deuteronômio 27, Josué 8:30. Ao mesmo tempo, tais locais proporcionavam melhor audibilidade e visibilidade, Josué 9:7 e 2 Crônicas 13:4. As montanhas servem como símbolo de força, Zacarias 4:7, já que carregam um significado mitológico, uma vez que muitas pessoas pensavam nelas como áreas sagradas, Jeremias 3:22, e eram os locais de grandiosas fortalezas, Josué 10:6. Mesmo as montanhas tremem diante do Senhor, ele é mais poderoso do que elas, Jó 14:18. A palavra reinar é Malak. Reinar, ser rei ou rainha. Esta raiz aparece na maioria dos idiomas semíticos, embora signifique aviso e conselho no acadiano e no aramaico bíblico, e peculiar exclusivamente no etiópico e no antigo árabe do sul. Nos dialetos semíticos do noroeste, a raiz tem um significado comum. A forma verbal ocorre em todos os períodos do hebraico e em torno de 350 vezes na Bíblia. Basicamente, a palavra quer dizer cumprir as funções de soberano sobre alguém. Manter tal posição era atuar como comandante supremo do exército, como chefe de governo do grupo e ser uma figura religiosa importante, se não central. O rei era o chefe de seu povo e, portanto, na batalha, era o rei que tinha de ser morto e o seu exército disperso até que o novo rei fosse escolhido. A primeira ocorrência de Malak está em Gênesis 36:31. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. O rei reinava como representante terreno do Deus, ou Deus que era reconhecido como verdadeiro rei. Ele era considerado filho de Deus. Esta mesma ideia ocorre periodicamente em Israel, Salmos 2:6. Em Israel, Deus também era o rei
O Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Êxodos 15, 18. O fato de a palavra poder ser usada na alusão ao que uma rainha faz quando reina prova que diz respeito à função de qualquer pessoa no cargo de rei. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. 2 Reis 11:3. O termo Malaque também é usado para aludir à ideia de tornar-se rei. Alguém que foi feito ou se fez rei e morreu. Belá, e Joabe, filho de Zerá de Mosra, reinou em seu lugar. Gênesis 36:33. Este verbo é empregado para se referir à pressuposição de um reinado ou de começar a reinar. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. 1 Samuel 13:1 e Provérbios 30:22. Finalmente, o verbo é usado para aludir ao recebimento do título de rainha ou rei, quer a pessoa receba algum poder político ou militar, quer não. Assim, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Esté 2:4. Reino, Malkut, reino, reinado, governo. A palavra Malkut aparece 91 vezes no Antigo Testamento hebraico e aparentemente pertence ao hebraico bíblico remoto. A primeira ocorrência está em Números 24:7. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. O termo Malkut denota primeiro o território do reino, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza por muitos dias, a saber 180 dias. Esté 1:4. E segundo, a ascensão ao trono, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como chegaste a este reino. Este é 4:11. O ano de governo assim foi levada Ester ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano de seu reinado. Esté 2:16. 4. Qualquer coisa real ou régia, trono. Esté 1:2. Vinho. Esté 1:7. Coroa. Esté 1:11. Edito. Esté 1:19. Veste. Esté 6:8. Palácio. Esté 9. Cetro. Salmos 45:6 e Glória. Salmo 145:11. As traduções de Malkut da Septuaginta são Basileia, monarquia, reino, poder real, e Basileus, rei. Mamlaká, reino, soberania, domínio, reinado. A palavra ocorre cerca de 115 vezes ao longo do Antigo Testamento. O termo Mamlaká aparece primeiro em Gênesis 10:10, e o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar, no sentido de região do reino. O significado básico de Mamlaká é a área e as pessoas que constituem um reino. A palavra se refere às nações não israelitas que são governadas por um Meleque, que é um rei, né? Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. Isaías 23:17. O termo Mamlaká é sinônimo de Am, povo, e Goi, nação. Quando andavam de nação em nação e de reino para outro povo. Salmo 105:13. O termo Mamlaká também denota Israel como o reino de Deus.
E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Êxodo 19:6. O rei davídico como agente teocrático por quem Deus reinava e abençoava seu povo. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. 2 Samuel 7,16. Não obstante, o Mamlacá, uno de Salomão, foi dividido em 2 reinos que Ezequiel predisse que seriam reunidos. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Ezequiel 37:22. Próximo do significado básico está o uso de Mamlacá para denotar rei, visto que se considerava que o rei era a incorporação do reino. Ele era visto como símbolo do próprio reino. Assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. 1 Samuel 11:18. Em hebraico, o substantivo reinos é feminino e o verbo oprimir tem uma forma masculina, o que significa que temos de entender a palavra reinos como reis. A função e lugar do rei são importantes no desenvolvimento do conceito de reino. Reino pode significar o chefe do reino. A palavra tem o significado de governante real, soberania real e domínio. A soberania real foi tirada de Saul por causa de sua desobediência. 1 Samuel 28:17. A soberania real também é o sentido em Jeremias 27:1. No princípio do reinado de Ezequias. Mais detalhadamente, o Antigo Testamento define como expressões do governante real todas as coisas associadas com o rei. O trono será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. Deuteronômio 17:18. 2. O santuário pagão apoiado pelo trono, mas em Betel daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Amós 7:13. E 3. Uma cidade real, e disse